se Jesus existiu como personagem histórico ou não, isso não faz diferença. É possível, eu comparo, por exemplo, Jesus, no livro eu comparo Jesus com o personagem Verônica, né? Tem um livro do Paulo Coelho que chama Verônica Decide Morrer, né? Verônica Decide Morrer. Esse personagem, Verônica Decide Morrer, a Verônica existiu de verdade. Paulo Coelho falou que ela existiu de verdade em uma entrevista. Só que Paulo Coelho nunca conheceu Verônica. Parece que ele ouviu a história de Verônica e usou a história de Verônica, no livro dele Verônica Decide Morrer, para contar a história dele, né? Ele foi internado, aparentemente, Paulo Coelho, por questão de maconha, coisa e tal, ficou traumatizado, queria escrever sobre aquilo, mas não queria ofender os pais. Então ele entendeu, ele escondeu, né, a história dele atrás de Verônica, né? Ou seja, Verônica, na verdade, é nada mais, nada menos, né? Verônica é nada mais, nada menos do que a história de Paulo Coelho, do trauma dele, dentro do nome chamado Verônica. Existiu uma Verônica? Existiu. Essa Verônica passou por algo parecido que Paulo Coelho passou? Aparentemente sim. Isso quer dizer que a história toda a história em si, ela quer, assim, apesar de que no livro Verônica Decide Morrer, Paulo Coelho é bem realista, né? Mas quer dizer que tudo aquilo é verdade? Óbvio que não, né? Nós temos também o Cabeleira, né? Porque muitas pessoas argumentam que a Bíblia é um exemplo de sofrimento da humanidade, coisa e tal. O Cabeleira também, do Franklin Távora, é uma literatura clássica brasileira, no qual você tem um sofrimento forte, né? O Cabeleira representa o cangaço, né? Representa o sofrimento. Você vê as cenas, por exemplo, logo no início, tem a cena que todos gritam: o Cabeleiro tá chegando, o Cabeleiro tá chegando. Aí os meninos sobem em cima da árvore, aí o pai do Cabeleiro, atira nos garotos, o garoto cai que nem banana podre, né? É uma cena bem cruel, né? De como que era na época, né? Eram vilarejos que eram saqueados de tempos em tempos por personagens como os Cabeleiro, que eram cangaceiros armados. E a Bíblia tem essas histórias também, com a história de Ló, né? No qual eles dão Ló, coisa e tal, acho que no livro de Ló, coisa e tal, no qual que eles dão a filha virgem para ser estuprada, porque havia anjos na sua casa, eles não queriam que os anjos fossem estuprados, então ele deu: toma minha filha é virgem, pode estuprar ela. É claro que anjos, né, no caso da Bíblia, não necessariamente era uma pessoa, não era necessariamente uma figura transcendente, né? Anjo, na verdade, na Bíblia, significa mensageiro, né? Significa mensageiros, né? Então, não necessariamente a palavra anjo na Bíblia é uma coisa. Só que é uma cena bem bizarra, né? O cara dá a filha para ser estuprada. Então, outro personagem também que a gente pode dar como comparação é Capitu, né? Capitu nunca existiu. Capitu é uma criação de Machado de Assis, né?